Bom dia, turminha do terceiro ano, mais uma vez um bom dia. Agora a aula de inglês terminou e nós vamos agora começar a nossa aula de ensino religioso e ética, tá bom? A Pró Josiane aqui, que vocês já conhecem, certo? E nós vamos continuar a nossa aula, só que agora de ensino religioso, tá? A Pró queria fazer uma observação aqui muito grande, tá? De que tá sentindo muita falta de vocês, falta da escola, falta desse momento maravilhoso com vocês ao nosso lado, de receber vocês na porta, quase derrubando a Pró. Eu carrego mochila, outro eu carrego apagador, outro eu carrego caderno, outro eu carrego caderneta. Isso é tão bom e nós sentimos falta, tá? Com certeza eu sinto falta, a Pró Virgínia também sente falta, a gente conversa muito, fala, nós queremos a nossa sala de aula, nós queremos os nossos meninos, mas infelizmente ainda não é o momento de estarmos juntos aí com vocês lá na nossa escola. Então nós vamos tentar nos contentar um pouquinho. Tá sendo difícil, não está? Fazer as atividades sem a Pró estar ao lado? Eu imagino que vocês estão sentindo muitas dificuldades, mas nós estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? O que nós pudermos fazer, nós estaremos à inteira disposição, tanto de vocês, alunos, como dos papais que estão nos ouvindo, dos papais, das mamães, que estão também tendo a oportunidade de ver as nossas aulas. Então, nós estamos, assim, nos dedicando o máximo que a gente pode para poder a gente tentar o quê? Alcançar o aprendizado de vocês. Não igual na sala de aula, mas pelo menos um pouco para amenizar, né, essa situação, para poder fortalecer mais vocês, para vocês não ficarem assim, sem o conhecimento. A nossa preocupação maior é que chegue o conhecimento até vocês e que vocês aprendam dessa forma. É uma forma mais difícil, mas é a forma que nós temos nesse momento para oferecer vocês, para estar com vocês. Tá bom, meus queridos? Então, nós vamos começar a nossa aula de ensino religioso. Terminamos a nossa aula de inglês. Agora, a Pró voltou para a nossa aula de ensino religioso e ética. Tá bom? Nós vamos começar com um versículo bíblico que está na palavra de Deus, né, na Bíblia, que fica em Provérbios, capítulo 15 e versículo 4. Preste atenção, se você tiver a sua Bíblia em casa, abra a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, abra lá no meio do livro, tá? Pertinho de Salmos, no meio do livro da Bíblia. Pertinho de Salmos, tem lá Provérbios, você vai lá onde tem um capítulo grande lá, 15, onde tem um versículo número pequenininho, 4. E a Pró vai ler aqui e você pega também sua Bíblia, tá bom? Para ler. Pausa o vídeo, pega a Bíblia, tá bom? Pausou? Pegou? Pronto, vamos lá. Abriu? Conseguiu abrir a Bíblia? Então, bora lá. Diz assim a palavra de Deus. As palavras bondosas, palavras boas, né? Nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Ou seja, quando a gente fala coisas boas para as pessoas, né? Quando a gente aceita as pessoas da forma que ela é, não precisando falar palavras ruins, nós estamos dando uma boa vida, uma vida nova para essa pessoa. Mas quando a gente fala só palavras ruins para aquela pessoa, quando a gente não aceita a pessoa do jeito que ela é, o que acontece? Nós estamos desanimando, né, a pessoa, tá bom? Então, que sejam vocês, assim, propagadores de boas palavras, de coisas boas na vida das pessoas que andam com vocês, tá certo? Eu tenho certeza que você já deve ter recebido alguém de longe, alguém que chegou na sua cidade, na sua sala, por exemplo, terceiro ano. Esse ano nós recebemos o quê? Nós recebemos 2 alunos, olha que legal. Depois dessa lição, nós vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho, a Pró vai colocar aqui o livro, o vídeo de Midian, o pequeno missionário, falando sobre a história de Noemi e Ruth que nós vamos estudar. E é muito parecido com a de vocês, a história de Noemi e Ruth, porque vocês fizeram exatamente como Noemi e Ruth fizeram. Eu me orgulho muito de vocês, terceiro ano, porque nós recebemos 2 alunos novos, não foi? Esse ano? Elise e Mike. Estão lembrados? 2 alunos novos, eles não estudaram com vocês o ano passado. Então, esses alunos foram muito bem recebidos por vocês. E vocês estão assim, ó, de parabéns, tá certo? Muito bem. Vocês, a Pró achava tão bonito, vocês indo na carteira de Elise, na carteira de Mike, estava precisando de alguma coisa. Ou seja, vocês recepcionaram muito bem, né?
aqueles coleguinhas de vocês, esses coleguinhas que estão ouvindo aí, né, Mike? Não é, Lizzie? Vocês foram recebidos bem, né, pelos coleguinhas de vocês? Eu lembro muito bem. Então, vocês são assim, isso é muito bom em vocês. É uma turminha grande, mas é uma turminha unida. Isso é ótimo. Parabéns, viu, gente, do terceiro ano? Então, nós vamos aqui. Nós temos aqui o título da nossa lição, é Diálogo na Família, aprendendo com Noemi e com Ruth. Onde eu encontro essa história? Na Bíblia. Todas as histórias bíblicas que a Pro ensina na aula de ensino religioso, dá na aula de ensino religioso, está na Bíblia. E essa história se encontra, se você tiver sua Bíblia aí, depois da lição, se você quiser ler, para você fixar mais o conteúdo, está no livro de Ruth, tá bom? Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, tá certo? Noemi, ela era uma judia, tá certo? Do povo judeu que morava em Belém, presta atenção. Teve uma vez, gente, que lá em Belém estava tendo uma fome, ou seja, não estava tendo nada para as pessoas comerem. E Ruth, a prova vai falar Ruth, não é Ruth, é Noemi, tá bom? É porque Ruth, a prova vai falar de Ruth daqui a pouco. Noemi era uma judia, estava passando fome, a família dela, e ela tinha um marido chamado de Elimeleque. Ela tinha 2 filhos, Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos. Um se chamava Malom e outro Quilion, certo? E esse marido dela, Elimeleque, Malom e Quilion, eles foram para um país, né, chamado de Moabe. Presta atenção. Eles foram morar lá porque se em Belém o povo estava passando fome, eles foram para o país chamado de Moabe. Foram morar em um país chamado de Moabe, que era um pouquinho longe de lá de Belém. Passado algum tempo que estava ali, o marido de Noemi, ele acabou morrendo, Elimeleque, presta atenção, né? Porque eles iam para a guerra, eles iam lutar, e aí muitos eles acabavam morrendo por lá. Então aconteceu isso com Elimeleque, mas não foi, né? Só Elimeleque que morreu, daqui a pouco a gente vai ver. Os 2 filhos de Noemi, eles casaram, né? Noemi ficou viúva e os 2 filhos dela se casaram. Cada um, né, casou com a sua esposa, eram as mulheres de lá de Moabe, né? Por isso eram chamadas de mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, que a Pro falou aqui no início da lição. A Pro se atrapalhou Ruth com Noemi, tá? Noemi era a viúva, a que perdeu o seu esposo. E os filhos de Noemi se casaram com Orfa e com Ruth. O esposo, Orfa também. Noemi com os 2 filhos, com as 2 noras. Sabe o que aconteceu? Os 2 filhos de Noemi também morreram. Malom e Quilion também morreram. Aí, Noemi ficou apenas com as 2 noras. Naquela época, os familiares, eles acabavam morando juntos, né? Casava-se e as moças, mulheres, iam morar na casa dos esposos, dos filhos, né? Lá, no caso, do filho de Noemi. E aí, gente, elas também perderam seus maridos, ficaram as duas noras também viúvas, igual a sogra Noemi. Ruth e Orfa, elas ficaram viúvas, que tristeza. Noemi ficou viúva e também, além de Noemi ter perdido seu esposo, ela perdeu seus 2 filhos, preste atenção. Naquela época, gente, era muito importante a mulher ter marido, né, ou filhos homens, que os homens serviam para ajudar na guerra, para poder proteger a casa, entre outras coisas. Pois isso significava que estava protegida. Assim, ela se sentiu só e desprotegida. Quem? Noemi, porque os 2 filhos dela tinham morrido e o marido também. Por isso tem essa gravura aqui, tá certo? Noemi, ó, chorando. Só o cachorrinho aqui, tá vendo? Preste atenção. Olha o que aconteceu. Certo dia, então, Noemi, preste atenção, resolveu voltar para sua terra. Qual era a terra de Noemi? Belém, não foi? Ela tinha saído para ir lá para Moabe com o marido e os filhos, porque lá em Belém estavam o quê? Passando fome. Vamos lá. Então, ela chamou as 2 noras dela. Por quê? As 2 noras é quem casa com os filhos da pessoa. Noemi chamou Orfa e Ruth e falou bem assim, olha, minhas filhas, as meninas, segundo a Bíblia, diz que elas choravam muito quando elas foram conversar com Noemi. Então, elas choraram muito, né? Aí ela decidiu voltar e falou bem assim, olha, minhas filhas, eu vou voltar para Belém.
que é a cidade onde eu vim, né? Eu vou tentar viver a minha vida lá, porque aqui já não tem mais sentido, porque nem os meus filhos, nem o meu marido está comigo. E aí elas choraram muito, Orfa e Noemi, nossa, Orfa e Ruth, elas choraram muito e insistiram falando assim, não, minha sogra, nós vamos com você. Noemi disse que se preocupava com o futuro delas. Ah, vocês estão novas, eu sou apenas uma pobre viúva, já estou velha. Não perca o tempo de vocês me acompanhando. E aí, tentou convencer as noras para não irem com ela, tá? Orfa era uma das noras. Tinha Orfa e Ruth, grava esse nome. Orfa e Ruth, que a teacher depois, a prova depois vai perguntar. Qual foi a decisão de Orfa e qual foi a decisão de Ruth, viu? Orfa, ela chorou muito, ela estava muito triste, mas ela se despediu da sogra, deu um abraço, um beijo, agradeceu, né, a atenção que a sogra tinha dado a ela e ficou, tá? E saiu da presença da sogra e ficou, disse que ia ficar com o seu povo, voltar para sua família, que não ia acompanhar a sogra. Mas Ruth não. Ruth disse assim para sua sogra, ó, minha sogra, não me proíba de ir com a senhora. Não me peça isso. Não me peça para eu lhe abandonar. Aonde a senhora for, eu irei. Onde a senhora for morar, eu também irei morar. Olha que bonito o Ruth fez com a sogra. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali e serei enterrada também naquele mesmo local. Que o Deus eterno me castigue, se qualquer coisa, né, a não ser a morte, separar-me da senhora. Ela fez assim um juramento a Deus, que Deus castigasse a ela, né, se ela fosse um dia abandonar a sua sogra Noemi. Isso foi Ruth. Que diálogo maravilhoso, não é? Na história conta que elas foram para outro lugar, tá certo? E elas, chegando lá, vocês vão ver na história aí do Mindinho, que Ruth, quando chegou lá nesse local, lá em Belém, quando voltaram para lá, ela começou a ajudar a sua sogra de várias formas, colhendo milho, né? Os milhos que caíam ali da lavoura, ela ia, até que ela encontrou alguém, né? O dono lá da lavoura, que acolheu Noemi, que Noemi acabou tendo um lugar para morar, que foi acolhida na terra dela em Belém. E aquele homem que era dono da lavoura de milho também acabou acolhendo o quê? Acolhendo Ruth. Anos se passaram, né? E Ruth foi muito bem acolhida ali pela família daquele proprietário, né? Da lavoura, tá? De trigo, né? De milho, né? Onde a história conta. E aí ela foi e acabou o quê? Se casando, gente. Ela acabou se casando. Ruth se casou, já tinha passado muito tempo. Noemi, que era a sogra dela, ela falou: meu filho morreu tem muitos anos, Noemi. Ruth, você não pode ficar só, você precisa de alguém para ajudar você e tal. E Ruth, ela acabou se casando de novo, certo? Mas vocês acreditam, gente, que Ruth se casou com um homem rico? E vocês acreditam que ela não abandonou a sogra? Ela não abandonou Noemi, tá? Isso é muito bom. E Ruth, ela foi muito bem recebida lá em Belém, tá certo? Igual vocês fizeram aí na sala com o Mike e com a Elise. Ruth voltou para Belém com sua sogra e o povo não ficou dizendo quem é aquela estranha, Não, tá? Ruth, ela foi muito bem recebida, tá? E aquele homem recebeu Ruth e depois acabou casando com Ruth, tá certo? Então, na vida da gente, nós temos que receber as pessoas que chegam de outra cidade, pessoas que chegam de outras escolas. Nós temos que receber bem, tá? E tratar bem, porque nós somos todos iguais, nós somos todas criaturas, né, do nosso Deus, tá certo? E a partir daí, Ruth, ela começou a servir o mesmo Deus de Noemi, tá bom? Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão assistir agora o vídeo que a Pro vai colocar do YouTube, um linkzinho também do YouTube, e vocês vão observar sobre o Mindinho, tá? Vocês vão depois falar para a Pro em áudio, não precisa gravar vídeo e não precisa escrever. Você vai mandar um áudio via WhatsApp no privado da Pro, falando o que vocês aprenderam com essa história lá do Mindinho,
que é a mesma história de Ruth, mas o Mindinho ele fez uma comparação lá na escola dele. Tá bom? Vocês vão assistir a história do Mindinho e vocês vão mandar o áudio para Pro depois. Pro, eu aprendi que nós devemos fazer sempre isso, isso e isso. Ou que não devemos fazer sempre isso. Tá bom? Eu quero ouvir a voz de vocês. Tá bom, turminha linda? Ó, um beijo. Papai do céu abençoe ricamente a vida de vocês. Deus seja assim, abençoando a vida de cada um de vocês. Tá certo? Um beijo muito grande e até a nossa próxima aula. Aguardo o áudio de vocês com a resposta. Não esqueçam de ver o vídeo do Mindinho, porque a atividade depende dele, tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau.